Hoje, o cristianismo ocidental lembra o batismo de Jesus, encerrando desta maneira o ciclo litúrgico que começa no Advento, seguido pelo período do Natal propriamente e depois Epifania. Particularmente, esse é o período do ano que eu mais gosto. Advento, Natal, Epifania. E hoje, então, a lembrança do batismo de Jesus. Foi um acontecimento muito importante porque ele é registrado nos 4 evangelhos. Cada evangelista teve acesso a uma fonte diferente. Quando algo, então, foi relatado pelos 4, é sinal que foi extremamente importante, porque ficou preservado na memória das primeiras comunidades, dos primeiros seguidores de Jesus, e, de algum modo, todos os evangelistas tiveram, então, acesso a uma fonte que relata o batismo de Jesus por João, seu primo, nas águas do Rio Jordão. Cada evangelista vai trazer alguns detalhes que nós não encontramos nos demais. Mas, essencialmente, o mesmo relato está nos evangelhos. Jesus batizado por João no Rio Jordão. O que isso significa? Jesus se identificou conosco. Ele não precisava mudar de vida. Os evangelhos, especialmente Lucas, né? Lucas, no capítulo 3, é que vai nos mostrar como que, ao batizar as pessoas que o procuravam, João as desafiava a uma mudança de vida. Esse é o sentido de uma palavra que nós conhecemos, usamos muito, conversão. Conversão significa mudança, mudança de vida. João desafiava as pessoas e a cada grupo específico que o procurava, ele apresentava um desafio específico, conveniente ou necessário para aquele grupo. Por exemplo, aos soldados ele dizia que não deveriam usar de violência, não deveriam abusar do poder, da autoridade, das armas que eles usavam. As pessoas do povo, ele dizia que deveriam repartir com as outras aquilo que tinham em demasia, aquilo que tinham sobrando, roupas ou alimento, enfim, reparta com quem não tem. Mas Jesus não precisava mudar de vida, Jesus não precisava de uma conversão. No entanto, ele foi a si mesmo. E não é sem razão que um dos relatos dos evangelhos vai dizer que João espantou quando viu seu primo se aproximar dele. João diz assim: eu deveria ir a ti, mas eis que tu vens a mim. E Jesus responde: deixa estar, é necessário que assim aconteça para que se cumpra toda a justiça. E foi o que aconteceu. E no relato do batismo de Jesus nós encontramos uma manifestação do mistério insondável para a mente humana da Trindade. O Deus que é um só, mas que subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Filho, Espírito Santo. O texto diz que Jesus é batizado, ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado em quem muito me alegro. Chama muito a minha atenção essa referência à alegria no texto. O pai que ama o seu filho e se alegra no seu filho. E o texto diz que os céus se abrem e eles veem uma manifestação visível do Espírito Santo como se fosse uma pomba. No profeta Isaías, no final do seu livro, nós encontramos o texto apresentando uma prece: ó, quem dera que os céus se abrissem e Deus descesse. O desejo encontrado lá no profeta Isaías se cumpriu no dia do batismo de Jesus. Os céus se abriram e Deus desceu. E o Espírito Santo capacita Jesus para a missão. Capacita Jesus para exercer o seu ministério. O batismo é muito importante para os que creem em Jesus. Jesus disse que os que creem nele deveriam receber o batismo. E o batismo não é e não deve ser entendido como algo que aconteceu uma vez no passado, algo estático, como se fosse uma fotografia. A fotografia congela um momento e parou no tempo, entre aspas, né, por assim dizer. Você tira uma foto e naquele momento, ou aquele momento está congelado pela fotografia. O batismo não é algo estático
algo congelado no passado, sem vida. Não, o batismo é dinâmico. Deve motivar os que creem, homens e mulheres que creem em Jesus, são motivados pelo batismo, assumem um compromisso quando recebem o batismo, e a lembrança do batismo de Jesus é uma lembrança do batismo dos homens e mulheres que se comprometeram com ele, com o seu projeto de vida, que receberam o batismo e que agora procuram segui-lo. Mas vamos lembrar de uma coisa. Jesus, então, recebe essa manifestação divina, Deus dizendo que se alegrava no seu filho, mas isso não o livrou de passar por sofrimentos. Isso não o livrou da cruz. Isso não o livrou de até mesmo pensar que Deus o havia abandonado na cruz. Isso não o livrou. Assim como o batismo não livra a vida dos homens e mulheres que o receberam, que confiam em Jesus, que creem nele, o fato de terem certeza, de se saberem amados por Deus. Quem recebeu o batismo pode se saber amado, amada por Deus. Mas isso não vai livrar de passar por problemas. Assim como Jesus não ficou isento de passar pelas crises que ele enfrentou. Mas Jesus não abriu mão do seu compromisso de obediência a Deus Pai. De igual maneira, os que receberam o batismo, homens e mulheres que se comprometeram com Jesus, mesmo que passem por crises, não vão abrir mão do seu compromisso de obediência e de fidelidade. Você acha que esse conteúdo faz algum sentido para a sua vida? Clique na mãozinha do joinha, faça isso. Compartilhe conosco suas impressões a respeito, escreva aí nos comentários, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, não vai custar nada para você, vai me ajudar muito. E se você já fez a sua inscrição, eu te agradeço.